Presidente, senhoras e senhores senadores e convidados, quero saudar ao senador Paulo Davim, que além de presidir essa sessão, por ter sido seu autor, foi também membro da CPI do tráfico de pessoas aqui do Senado. Saudar o secretário-geral da CNBB, Bispo Auxiliar de Brasília, Reverendíssimo Senhor Dom Frei Leonardo Steiner, o secretário executivo da Campanha da Fraternidade, Reverendíssimo Senhor Padre Luiz Carlos Dias, e todos os convidados e representantes da Igreja Católica ou não aqui presentes. Saudar os senadores que me antecederam e que colocaram de forma brilhante a sua reflexão a respeito do tema da campanha da fraternidade. E quero dizer que eu comecei a participar da campanha da fraternidade quando me elegi pela primeira vez vereadora de Salvador, em 1982. E todos os anos, na nossa sessão da Câmara, nós fazíamos a sessão da campanha da fraternidade, geralmente por solicitação do vereador Fernando Schmidt, que depois, além de ser um grande amigo, um representante, um interlocutor da Igreja Católica na nossa Câmara e na sociedade baiana, e por quem até hoje tenho grande amizade e tive a oportunidade de conviver muito e ainda convivo muito. Estive recentemente, inclusive, senhor presidente, com o Dom Murilo Gricker, arcebispo primaz do Brasil, na Bahia, a quem entreguei o relatório da nossa CPI e o projeto de lei que esta CPI gerou e que estava aqui no Senado, à época em que estive com o Dom Murilo, ainda na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, há quase um ano, à espera de que o colocassem em pauta. E quando vi que a campanha da fraternidade, que surgiu ainda na década de 60, que já tem mais de 50 temas realizados e que representa um grande esforço da Igreja Católica de sensibilizar durante o período, entrando na Páscoa, toda a sociedade cristã para refletir sobre um determinado tema que, em geral, diz respeito a questões da sociedade brasileira e a importância que, ao longo desses anos, teve a campanha da fraternidade na sensibilização de temas para o Brasil. A campanha da fraternidade já discutiu o tema da juventude, das mulheres, das prisões, da fome, da água. São realmente dezenas de temas que foram abordados e que têm uma relação profunda com a vida do povo brasileiro. Portanto, eu fiquei positivamente muito surpreendida e mobilizada quando vi o tema da campanha da fraternidade desse ano, até porque fui, como aqui já foi ressaltado, a relatora da CPI do tráfico de pessoas. Nós estivemos no país inteiro debatendo esse tema, de norte a sul. O nosso presidente participou e tenho certeza que isso também foi uma das razões que o mobilizou para a realização dessa sessão. Estivemos no seu estado mais de uma vez, no meu estado da Bahia, por 2 vezes, 3 vezes. Eu vou aproveitar para citar, para que os senhores tenham conhecimento, os 2 casos que esteve envolvido o estado da Bahia. O caso de uma moça barraqueira, trabalhava na barraca de praia em Salvador, que foi levada
por uma turista portuguesa a fazer amizade. Ela estava grávida, tinha uma menina pequena, de 2 ou 3 anos, e através dessa amizade ela recebeu o convite para ir visitá-la em Portugal, e lá ela receberia, seria ajudada para ter um emprego e poderia melhorar suas condições de vida e criar suas filhas. E através dessa amizade, que a moça foi embora e ela permaneceu, já estava no 6º mês de gravidez, quando ela teve o neném, a moça voltou a procurá-la, a reafirmar sua colaboração com aquele momento por que ela passava, e a convenceu de morar em sua casa, em Lisboa. Ela foi com suas 2 filhas, ficou um tempo lá. Depois essa senhora a convenceu de que ela deveria voltar ao Brasil para pegar um visto para trabalhar. E ela assim fez, recebeu a passagem para vir pegar esse visto e não mais recebeu a passagem para voltar. Desde então, iniciou a sua luta para voltar a Portugal e para reaver suas filhas. Antes de sair de lá, ela deixou uma autorização para aquela senhora que, enquanto ela estivesse lá, seus filhos estivessem lá, ela era responsável por aquelas meninas. Esse documento se tornou um documento fundamental usado por essa senhora para garantir na justiça portuguesa a guarda das 2 crianças. Essas 2 crianças permanecem até hoje ilegais, sem nenhuma documentação, sem nenhuma certidão naquele país, tendo esse documento, apenas esse documento, como registro. E esta senhora já ganhou, em quase todas as instâncias da corte portuguesa, o direito de guarda dessas crianças que já nem reconhecem mais sua mãe como mãe, embora esta senhora brasileira, baiana, tenha denunciado na CPI e em outros fóruns de direitos humanos. Nós, através da CPI, estivemos no Itamaraty. O Itamaraty designou um acompanhamento jurídico para ela em Portugal, e a partir daí ela tem ido, mais de uma vez já foi com auxílio do governo municipal de Camaçari, onde reside, e da mobilização política e da sociedade para acompanhar o caso de suas filhas, ainda sem solução e sem que ela tenha a guarda de volta. É claro que a portuguesa acusa de ter lhe dado a criança. A lei, no entanto, brasileira resguarda o direito de uma mãe, uma família que faça a doação de seu filho para adoção, ainda assim tem o direito de se arrepender e de buscar a sua filha de volta. Mesmo que aceitássemos esse argumento, porque não é o histórico e nem um argumento usado pela mãe dessas crianças e pelas suas testemunhas familiares. O outro caso ficou conhecido nacionalmente, foi o caso das crianças de Monte Santo, que foram denunciadas à nossa CPI e pela grande repercussão na imprensa nacional, terminou se conseguindo reverter o quadro, embora nós tenhamos identificado ali claramente uma rota de tráfico de crianças para fins de adoção ilegal, saída do interior do estado da Bahia para o interior de São Paulo, numa permanente movimentação de crianças para adoção ilegal. Não foi esse apenas o caso de crianças que nós investigamos no Rio Grande do Norte. O senador nos levou para o conhecimento do desaparecimento de 5 crianças que até hoje não foram encontradas. Em Manaus, no Pará e também na Bahia, nós investigamos o caso de meninas, jovens, adolescentes, vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. Esta é uma rota típica do nosso país,
meninas, adolescentes do norte e do nordeste brasileiro para o sudeste, para os fins de exploração sexual. O Brasil também está na rota do tráfico internacional de mulheres, de homens, de homossexuais, para fins de exploração sexual em países europeus. E também agora, nós começamos a fazer parte. Nós antes éramos exportadores, entre aspas, de pessoas para a exploração de diversos tipos, exploração tanto para a exploração sexual quanto para o trabalho escravo. Mas agora, com um certo desenvolvimento econômico e social que o nosso país adquiriu, passamos também a receber trabalhadores vindo traficados de outros países, como foi o caso dos trabalhadores que nós recebemos na CPI, vindos da Bolívia, traficados para serem explorados no interior de São Paulo por grandes marcas de confecções internacionais que vendem em nosso país e no mundo inteiro, trabalhando 14, 15 horas num cubículo, morando com uma quantidade de pessoas impensável para aquele espaço tão pequeno e recebendo uma alimentação por dia e para uma peça de roupa que nós compramos por 200 ou mais reais nas lojas do nosso país, eles recebem R$ 1,00, R$ 1,90 por cada peça de roupa produzida. Portanto, eu creio e queria ressaltar para a CNBB que eu creio que a primeira vitória, a primeira conquista da campanha da fraternidade, a CNBB já realizou no Senado Federal. Eu já havia falado que me afastei por 2 períodos por problemas de saúde, e num desses períodos, desse intervalo, imediatamente quando saiu a campanha da fraternidade, falei com o presidente da casa, o senador Renan Calheiros, no sentido de que nós colocássemos em pauta este projeto que saiu da nossa CPI. E que seria, e foi, o primeiro projeto tratando de readequar a lei brasileira, tipificando de outra maneira o tráfico de pessoas, que antes, no Código Penal, apenas era considerado o tráfico de pessoas, de mulheres para fim de exploração sexual e de crianças para fim de adoção ilegal. Agora, com o novo projeto de lei, a definição do tráfico de pessoas é prática de agenciar, aliciar, recrutar, transportar, transferir, alojar ou acolher pessoa mediante grave ameaça, violência, coação, fraude ou abuso, com a finalidade de explorar alguém para remoção de órgãos, tecido ou partes do corpo, trabalho em condições análogas à do escravo, servidão por dívida, casamento servil, adoção ilegal, exploração sexual, qualquer forma que acarrete ofensa relevante à dignidade da pessoa ou à sua integridade física. E este projeto foi votado pelo Senado. Agora, no final do mês passado, se não me engano, no dia 26. E foi para a Câmara, e que pode fazer com que nós agora possamos nos mobilizar todos para que a Câmara aprove o mais rápido possível este projeto, que não apenas tipifica o tráfico de pessoas, mas que tem medidas no sentido da prevenção ao crime e, principalmente, da proteção às vítimas. Nós buscamos o apoio para elaborarmos o projeto na legislação internacional, na experiência internacional. A CPI esteve por 10 dias nos Estados Unidos, entrando em contato com organizações não governamentais, com o Departamento de Estado, conhecendo, além da legislação, a prática, e nós pudemos presenciar uma atuação forte
da sociedade daquele país e do Estado americano no sentido de coibir o tráfico de pessoas, de proteger as vítimas e de efetuar uma política de prevenção. E não é possível que no nosso país nós não possamos fazer a mesma coisa. O Ministério da Justiça tem ressaltado, sempre que anuncia os casos de tráfico de pessoas identificados, a subnotificação total desse crime no Brasil. Portanto, eu quero saudar e parabenizar a CNBB, a Igreja Católica, por essa importante decisão de adotar, neste ano, o crime de tráfico de pessoas. Há entidades e organizações não governamentais vinculadas ao movimento de mulheres que têm feito isso com destaque no Brasil. E eu quero saudar a ONG Chame, que atua na Bahia há 20 anos, em bairros populares, prevenindo em relação ao tráfico de pessoas, especialmente de mulheres. Chamo a atenção para a ação do Papa Francisco, que, além de condenar o tráfico de seres humanos, classificando a prática como um crime contra a humanidade, durante a Conferência Internacional sobre o Tráfico de Pessoas Humanas, evento promovido pelo Episcopado da Inglaterra e de Gales, o Papa se pronunciou de forma muito enfática sobre isso, convocando os cristãos, os católicos do mundo inteiro nessa direção. E isso, mais uma vez, faz com que o Papa Francisco se coloque à frente, tratando de um crime e de uma questão que a própria sociedade ainda não se dá conta completamente sobre ele. No Brasil, esse crime se tornou mais conhecido através de uma novela da Rede Globo, que tratou de forma específica essa questão e que teve também o apoio das organizações não governamentais da luta das mulheres que atuam em nosso país. Portanto, para o Papa, a luta contra o tráfico humano depende do empenho das forças policiais e dos operadores humanitários, em particular da Igreja Católica, que podem e devem marchar juntos. O Papa destacou que na conferência reuniram-se autoridades policiais que combatem o tráfico humano usando os instrumentos e rigores da lei, e agentes humanitários que oferecem acolhimento, calor humano e o resgate das vítimas. Da conferência participaram 120 pessoas de 20 países, entre agentes comunitários, eclesiásticos, agentes policiais e vítimas do tráfico de pessoas. Portanto, esse foi um passo fundamental dado pela Igreja Católica no mundo para assumir de forma até numa posição de vanguarda a discussão desse crime e o seu combate no mundo inteiro. E eu quero, finalmente, além de parabenizar a ONG Chame, que é dirigida por uma mulher que se especializou em estudar e atuar nessa questão, Jaqueline, que foi também uma das consultoras da Rede Globo, da novela da Rede Globo, para chamar a atenção do tráfico de seres humanos, especialmente de mulheres, que dizem respeito a 89% do tráfico de pessoas é de mulheres para fins de exploração sexual. Portanto, fica gritante também a situação das mulheres em nosso país, até porque a caracterização do crime é exatamente a vulnerabilidade do ser humano, a vulnerabilidade financeira, econômica, social. São segmentos que estão vulneráveis socialmente, isolados quase socialmente, e que são levados a essa posição. E quero destacar também, parabenizando a ONG Repórter Brasil, na pessoa do seu coordenador, jornalista Leonardo Sakamoto, pelo lançamento da pesquisa Tráfico de Pessoas na Imprensa Brasileira, sobre a cobertura jornalística em casos de tráfico de pessoas, e também do guia Tráfico de Pessoas em Pauta, um guia que oferece aos profissionais de comunicação referências e informações sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas, com
dicas para abordar o assunto, evitando sensacionalismo, estereótipos, preconceitos e mitos. Finalizo aqui, senhor presidente, dizendo, portanto, que esse crime não pode ser combatido por sua característica, por sua invisibilidade, por todo o sistema em que ele é desenvolvido, não pode ser combatido apenas pelas autoridades policiais. Ele só será vencido se a sociedade o compreender, o enxergar e se mobilizar contra ele. E o passo que é dado pela Igreja Católica no Brasil e no mundo é fundamental para que nós possamos superar essa mancha contra a dignidade humana. Muito obrigada.